Pare, stop, volte-se para a palavra de Deus. Quando eu me volto para a palavra de Deus e sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou além. Eu faço muitas obras também, mas não é o meu desespero, porque é natural, porque o Espírito Santo me guia. Seja guiado pelo Espírito Santo. Não seja mais dominado a carne. Quem é dominado pela carne não consegue viver sem pecar. E fala, é muito difícil. É difícil porque você quer fazer no braço da carne. Você acha que você é bom. Você acha que você pode, que você consegue. E isso te deprime, te decepciona. Te leva até a depressão, porque você não está conseguindo. E aí, para se justificar, alguém cita o Romanos 7, quando Paulo está falando do homem sem Cristo. O homem sem Cristo, o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal está dentro dele. E aí ele peca. Agora, quando o Espírito Santo está dentro de você, já não há condenação. Você não é dominado pela carne, tem que ser dominado pelo Espírito Santo, tem que se submeter ao Espírito Santo. O nosso problema, sabe o que é? É que nós resistimos ao Espírito Santo e nos submetemos a Satanás. E nós temos que fazer o contrário, nos submeter ao Espírito Santo e resistir a Satanás. Nos humilhar diante do Espírito Santo e resistir a Satanás. Mas nós nos humilhamos debaixo da mão de Satanás e resistimos à potente mão de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E olha o que Paulo vai dizer. Entretanto, você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Lembra que quando você recebe a Cristo, você recebe o Espírito Santo como selo. O Espírito Santo habita em você, ele está aí para te ajudar, dependa dele, se humilhe perante ele, e para isso você precisa ler a Bíblia, para isso você precisa orar e pedir a ajuda dele, para isso você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Cada um tem sua maneira particular em que o Espírito fala. O Espírito Santo fala em nossas mentes, como Satanás também tenta lançar pensamentos em sua mente. Você tem que identificar de onde vem aquela voz em forma de pensamento. E eu sei quando o Espírito Santo está me falando, porque eu me relaciono com ele. Eu fui aprendendo quando ele está falando e quando não é ele. Eu aprendi a discernir o Espírito Santo. E a discernir quando é demônio, e aí eu levo minha mente cativa à obediência de Cristo. Uma das coisas que quando é o Espírito Santo, ele vai fazer o que é bom para você e o que é bom para as pessoas, nunca o mal. O Espírito Santo vai te conduzir a querer buscar a Deus, a sentir fome pela palavra. O Espírito Santo vai te conduzir a ser ousado em Deus. O Espírito Santo vai te conduzir a permitir que os dons do Espírito florem na sua vida, aflorem para ser usado. Eu lembro a primeira vez, quando eu estava lá na vigília de sexta-feira da Igreja Batista da Lagoinha, e aquela jovem ali, pré-jovem, vamos dizer assim, na verdade um adolescente, 17 anos, final de adolescência, caminhando para o final da sua adolescência. Ela, depois eu vinha saber que era da Igreja Adventista de Sétimo Dia, e ela com problema de saúde me pediu que eu orasse por ela, e eu orei, ela foi curada. E aí Deus arrebatou ela, e os anjos operaram, anestesiou ela, com sono profundo, e os anjos operaram, e quando ela voltou, o Espírito Santo falou nitidamente no meu espírito: ore por ela, pergunte a ela se você quer que ore para ela ser arrebatada ao terceiro céu. Eu falei: filha, Jesus vai te arrebatar agora ao terceiro céu. Ele falou comigo: eu vou orar, você vai cair em sono profundo e vai ao terceiro céu. Você quer? Ela sorriu e disse: eu quero essa experiência. Eu não tinha dúvida que ia acontecer, porque o Espírito Santo me falou. Foi a primeira vez, nunca tinha acontecido antes. E quando eu orei, aquela jovem foi arrebatada ao terceiro céu, e Deus falou com ela falou: Deus falou comigo do meu chamado, Deus falou comigo do meu trabalho com os jovens, depois do futuro, Deus me mostrou o meu futuro. Ele me disse o quanto Ele me ama. Ele me levou no jardim do Éden, eu vi a cidade de ouro, foi glorioso. E a partir dali,
Eu sei que quando o Espírito Santo me conduz, eu vou orar para alguém, ela vai ser arrebatada ao terceiro céu. Eu sei que vai. Sei porque sei que o Espírito Santo confirma em mim, no meu espírito. Eu não tenho dúvida, a fé já entrou no meu coração. Eu não medito, e se nada acontecer? E se ela não for? E isso? E aquilo? Eu já lancei fora toda dúvida, todo medo. Apóstolo João vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo e age em fé. O verdadeiro amor, meu filho, vai fazer você voar em Deus. Quando você entender que o Espírito Santo vai te ajudar, vai te guiar a toda a verdade, para você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, leia a Bíblia. Você vai ver que o Espírito Santo, ele não contraria a palavra. Tudo aquilo que contraria a palavra não é do Espírito Santo. Como uma reportagem uma vez, um determinado pastor disse que o Espírito Santo falou com ele que era para ele adulterar com a esposa do membro da igreja. E eles adulteraram, guiados por um espírito maligno, guiados por um espírito imundo, porque ele não discerne, ele não discerniu a voz, ele não tinha compreensão da palavra. Por isso, quando você lê a palavra e não compreender, Espírito Santo, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Porque o inimigo vem para cegar, e às vezes você lê e vai entender algo que o inimigo vai te dar. Por isso que você tem que pedir: Espírito Santo, me ensina. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não adianta você justificar o que Paulo fala antes: o seu corpo está morto. Mas agora, como o Espírito está dentro de você, o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo de Cristo vai ressuscitar o seu corpo, para que você viva sem pecar. É por isso que a música do Eli Soares é um erro. Está errado, Eli. Você precisa mudar essa letra, filhão. Muda a letra, Eli Soares. Quando você diz: eu só sou humano, eu só sei errar. O humano que só sabe errar é aquele que não se entregou a Cristo. Eli, você se entregou a Cristo. Você não pode ser guiado pela carne, ou você é um crente carnal que só sabe errar. Se você é um crente espiritual que tem a mentalidade do Espírito, você só sabe acertar, Eli. Muda a letra. É por isso que a letra da Mariana Valadão está errado. Quando ela canta lá aquela música, né, que eu sou um pobre pecador e não filho de Deus. Mariana, muda a letra. Pobre pecador. Então canta: eu era uma pobre pecadora e não filho de Deus. Mas o dia que eu me entreguei a Cristo, eu deixei de ser pobre pecador e me tornei, Mariana, filha de Deus, filho de Deus. No dia que você recebeu a Cristo, você se tornou filha de Deus. Somos filhos de Deus, não sabemos só errar e nem somos pobres pecadores, porque Cristo nos redimiu, agora nós somos santos. Pois se vocês receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, vamos lá de novo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Vocês não receberam um espírito para viver pecando, para ser um pobre pecador. Vocês não receberam um espírito para os tornar pobre mortal que só sabe errar. Vocês receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, filhinhos. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para também participarmos da sua glória. Nós temos direito por herança à graça de Deus. O nosso problema é que nos limitamos
E graça, na mente limitada, graça é um favor imerecido. Ponto final. Pergunte em qualquer ambiente que está lotado de crente. O que é graça? Todos vão reproduzir feito papagaio de pirata. Graça é favor imerecido. Meu filho, graça é muito além disso. No original, quando você vai definir a palavra graça, dá mais de 3 páginas. Mas o principal que eu peguei de graça é que graça é tudo que Deus é, tudo que Deus tem, disponível para você, disponível para ser usado por você a seu favor, disponível para ser usado por você. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele repreende aquele espírito na carne que não era doença, você não ora repreendendo a doença, você ora pedindo a cura da doença, e você repreende o demônio. Eu repreendo doença quando eu sei que é espírito de enfermidade. Eu repreendo, aí o espírito sai, a doença sai. Paulo vai dizer que Deus disse a ele o quê? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E Paulo vai dizer, agora eu me alegro! Porque Paulo entendeu que graça é tudo o que Deus é, tudo o que Deus tem disponível para ele. É como se Deus dissesse, Paulo, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, lance mão, está disponível